Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. E hoje eu queria trazer para vocês uma forma de vocês estarem economizando aí nas ferramentas de IA que você for usar, principalmente o Copilot, certo? Não sei se você usa o cursor, se você usa direto no terminal, mas geralmente as que são usadas diretamente no terminal, você tipo assim, ela já é o cloud, já é um negócio bem parrudo, mas eu acredito que também tem como fazer isso no terminal, mas eu nunca utilizei no terminal, sempre preferi usar o dashboard porque já é algo mais fácil, na minha opinião. Mas vai de seu viés, mas você vai precisar pesquisar, provavelmente você vai é, saber que comando é esse, porque são coisas que às vezes a gente ignora, mas tem acesso. E cara, se você tem acesso, você tem que utilizar essas duas opções, tá? Então, sem mais delongas, tá? É uma forma de você economizar, porque quando você faz uma requisição para a IA codar junto com você, ela vai fazer um processamento em quantidade de tokens, né? Então, se você tem uma quantidade de arquivos com quantidades X de linhas em cada arquivo, vai representar uma quantidade de tokens, que são basicamente, vamos dizer assim, moedas digitais que são consumidas e tem seu preço ali para cada IA, né? Cada IA tem um preço diferente, pode ser mais pesado, mais leve. Mas resumindo, enquanto maior essa quantidade de tokens que você fizer por requisição, então você pedir ali no chat para fazer alguma coisa, enquanto mais arquivos ele precisar ler, enquanto mais código ele precisar ler, mais tokens ele vai gerar, mais seus créditos vão acabar. E eu não sei se alguém está tendo acesso a um código ilimitado, só que a uma IA ilimitada, que eu acredito que teria que ser algo local ali, botar um computador super bom só para processar isso, que, enfim, teria que treinar várias vezes. Eu entendo que são modelos que a gente acaba consumindo por não ter esse PC, né? Não ter que ficar criando uma instância em um PC. A gente consome online mesmo. E é isso, sabe? Eu acho que a forma mais viável por enquanto é consumir online mesmo. Então você precisa economizar esse valor, certo? De qualquer forma, o ponto é esse. Então, cara, se eu precisar alterar qualquer coisa em qualquer arquivo, você tem que usar isso daqui, certo? Você tem que referenciar qual é o arquivo que você está falando que você quer alteração, tá? Isso eu tô te falando, não sou eu que vi, tá? Eu tô fazendo uma mentoria que tem vários devs que ganham tipo 30k, 50k, e isso em reais, mas eles ganham em dólar. Claro que por conta disso chega a salários desse nível, tá? Salários bem altos. E isso, devs que são empresários, enfim, esse cara que eu tava assistindo, ele tava dando aula para outros devs que ganhavam tipo muita grana, e ele era empresário e ganhava muita grana também, e atuando também até hoje. Então, cara, pega essa dica, usa isso. Então, velho, se você for fazer qualquer implementação em qualquer arquivo, referencia o arquivo, cara. Já aconteceu comigo, usando as primeiras vezes, eu não sabia. E eu simplesmente não referenciava. Então, cara, tem até uma forma mais fácil de você usar o Active Document, que seria o arquivo aberto. Aqui eu não tô achando, tá? Porque no Visual Studio tem, que eu uso o Visual Studio para trabalhar. E aí lá tem mais fácil. Open Editors. Não, não é isso aqui não, cara. Tá. Enfim. É... Caraca, ele abriu uma parada aqui. Enfim. Mas você simplesmente pesquisa qual arquivo, tá? Então eu vou alterar esse arquivo aqui que está aberto. Ele já aparece aqui. Essa aqui. Ah, entendi. Ele já mostra aqui. Tá. Aí eu só clico em adicionar. É tipo um pouquinho diferente do Visual Studio, mas é a mesma coisa. E aqui eu vou falar, cara, na linha tal, 433 tem uma propriedade chamada config, insight config. Preciso trocar o tipo. Então, sabe, você tem que descrever. Se você descrever a linha, cara, também é muito bom. Quanto mais específico você for, exatamente como se você fosse um sênior explicando para um júnior, melhor, cara. Porque imagina, eu preciso que você deixe o site mais performático. Cara, isso ele vai consumir muito token, cara. Se você já vem com a estratégia, ó, eu quero utilizar essa estratégia, vamos remover esses componentes. Então, por isso que a visão de um programador sênior, ele nunca vai ser defasado, sabe? Quando você já vem ali, pelo menos tá ficando bizarro, né?
Mas, pelo menos por enquanto, cara, você tem que trazer seu background, já remover o que tiver que ser removido, ou falar para a Cloud, descrever para ela, ó, vamos remover esses três arquivos, ou vamos remover somente essas duas funções. É muito diferente de você falar para ela, ó, quero deixar mais performático. Ela pode acabar removendo coisas que você não quer, às vezes você quer seguir um padrão arquitetural ali que tem um pouco de perca de performance, mas tem ganho de enfim, ser mais fácil de dar manutenção, de corrigir bug, enfim, porque, cara, um código super genérico, super abstrato, é difícil de dar manutenção. Então, às vezes, você sacrifica um pouco ali de performance pra ficar mais tranquilo, tá? Isso acontece, mas só no exemplo aqui. Então, cara, especifica qual arquivo que você quer. Principalmente se são coisas simples. Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Hoje em dia, acho que deu uma diminuída um pouco, mas eu comecei a usar certo, tá? Então eu parei de ficar dando um comando, porque ele vai ler todos os meus arquivos, vai consumir milhares de tokens seus ali. Principalmente se você estiver usando o cloud, cara. O cloud que, assim, pra mim já acabou, porque eu uso muito no trampo, eu uso muito no trabalho, para criar projetos, pra enfim, até projetos GitHub ali mesmo eu para criar como portfólio, porque são conhecimentos que eu até já sei assim, e enfim, eu codo, mas muita coisa ali eu peço para implementar, então, ó, padrão DDD, eu já sei qual é salteado ali, qual o padrão, que é a interface, quer dizer, camada de persistência, camada de aplicação, camada de serviço, se quiser fazer uma camada de validação, enfim, cara, camada de domínio, né? Isso aí eu já sei de qual é salteado, então eu crio, aí o que eu preciso praticar eu vou criando, mas ó, uso muito, certo? Então, cara, você economizar nos seus modelos, principalmente o cloud, que é muito bom, que eu queria estar usando, por exemplo, agora, e sei lá, se eu tivesse usado de uma melhor forma, eu teria já mais créditos aqui, tá? Mas enfim, especifica bem e tem mais um ponto, certo? Além disso, foi lançado também o Plan, tá? Eu achei super interessante, porque ele vai criar um planejamento de tudo que ele tem que fazer, passo a passo, para fazer aquela atividade que às vezes é uma atividade mais complexa, é uma atividade que você precisa fazer, sei lá, migração de um sistema, trocar modelos de dados. E aí, cara, eu tô só usando isso aqui. Assim, principalmente porque meu objetivo aqui com esse projeto atual é ser o mais rápido possível. Então, o que eu entender que é um contexto em um tamanho ok, que eu entendo que a IA vai processar e tá ok, eu faço pleno, certo? Mas geralmente ali na programação que você faz um pouco mais micro ali, mexendo em alguns componentes, você pode usar só o agente, tá? Mas quando você prepara a IA para ela ler os arquivos, ela vai te gerar, então, por exemplo, ah, preciso aumentar a performance do sistema. Então esse plane primeiro ele vai fazer toda uma leitura do seu projeto. Isso vai consumir, tá, tokens e tudo mais, mas se você for optar por fazer uma alteração que é muito macro, que tem muito contexto, são regras complexas, se tiver regra de negócio é importante que você tenha um arquivo ali para ela disponibilizado, é, estruturando as regras, se tiver um BDD, uma coisa ali para IA ler, é bom, tá? Mas ó, ela vai reler os arquivos, ela vai fazer um relatório falando para mim, ó, eu entendo que é igual um dev, cara, é tipo como se você estivesse mandando um dev, só que na minha opinião é um dev júnior mil vezes melhor. E eu sou um dev júnior hoje em dia. Estou talvez sendo promovido para pleno, a notícia boa aí. Estou sendo promovido para pleno, eventualmente aí uns 3 meses já foi confirmado, só preciso aguardar. Mas eu entendo que já é bem melhor que um Dev Júnior, até um pleno, enfim. Não quero falar sênior porque eu acho que o negócio tá ficando muito bizarro, tá ligado? Tá codando sozinho o negócio, tá doido demais. Mas não vai muito nessa, tá? Tenta explicar bem pra IA o que que tá rolando, senão você vai gerar um monte de código lixo aí, enfim. Ó, ela separou aqui, tá, o relatório, otimizar o React, o site React, a edição, a parte de edição, Dressing Key, Performance. Então ele fez o relatório aqui pra gente. Eliminar grande parte do render, melhorar overall. Ok. Então, cara, ele cria os steps também, memorizar, context value, insight, to prevent recreations, recriações, implementar
é, processamento preguiçoso para editar componentes. Então, assim, se você concordar com isso aqui, você pode pegar e traduzir, claro, porque assim, apesar de eu estar treinando meu inglês, a minha leitura não é a melhor forma, não é a melhor coisa do mundo, mas eu escuto bem e falo bem, mas minha leitura escrita eu vi que é um negócio que eu tenho que melhorar muito, certo? Eu consigo entender aqui boa parte, mas você pode pegar e traduzir, tá? Não tem problema nenhum. Mas, tipo assim, você dá pra entender aqui boa parte das coisas, né? Quando você vai bater o olho. Então, se você concordar com o plano, cara, beleza. Se não, você pede para ela mudar o plano, certo? Então, isso vai consumir tokens para você, a leitura, vai muito menos que a edição, no que eu entendo. E, cara, se for um contexto complexo, usa esse plane, velho, certo? No Visual Studio ainda não tem, mas eu gostei bastante, estou usando, tá? Então é isso, cara. Você usar essas coisas para a IA já sabe exatamente o que ela ir em um ponto focal para consumir menos tokens, para ela não ficar procurando coisa aleatória. Então, por exemplo, aqui, claro, estou usando o Grok, é o standard, é um dos modelos padrões aqui, standards do Copilot, certo? Mas se eu tivesse usando o Cloud, eu queria economizar o máximo possível, cara. Você tem que economizar, certo? É tanto que, outra dica, claro, é uma dica extra aqui meio pífia, mas claro, se você for fazer um negócio que é só em uma página, é só uma refatoração, tenta usar os modelos mais padrão, tá? Se você já usa, tipo, você está usando o terminal só o Cloud, enfim, não vai ter como, né? Mas o que eu acho interessante do Copilot é isso, né? Posso economizar bastante só indo em um modelo um pouco mais básico, pá. Mas, claro, admitindo, a maior parte do tempo estou usando sempre o Cloud quando ele está disponível, tá? Porque às vezes eu não tenho muita paciência para ficar explicando e o Cloud simplesmente está insano, cara. O Cloud Sonnet me falaram que o Opus é melhor, mas na minha pesquisa e o do meu uso aqui, nunca usei o Sonnet não, o Opus, nunca usei o Opus, mas dizem que é melhor que o Sonnet. Não sei, não sei. Do que eu pesquisei não é, mas eu acredito que seja porque o preço dele é bem mais caro que o Sonnet, certo? Mas é isso, espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo, tá? Considera deixar seu like aí, me segue no LinkedIn, o link tá aqui abaixo, beleza? E tudo de bom, um abraço e simbora. Usa aí essas diquinhas aí que são bestas, mas eu não me atentava, eu fui me atentar esses dias usando. É tanto que esses mais básicos eu precisei usar eles, porque, por exemplo, acabou, meus créditos no cloud acabaram. Então, eu utilizei os mais básicos usando as referências das páginas que eu mostrei para vocês, em qualquer alteração que eu for fazer, na linha tal, na função que se chama tal. Então, cara, faça isso, que aí eu nem senti tanta falta do cloud, mas ele faz uma falta, beleza? E é isso, tá? Se conecta comigo no LinkedIn, o link tá aqui abaixo. E um beijo, um queijo. Valeu, é nóis.